morte a luta. E nem só de cama vive a mulher. Por isso não provoque. É cor de rosa choque. Oh, 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 não provoque. É cor de rosa choque. Bom dia Rondônia, bom dia Brasil, bom dia Porto Velho, bom dia para você que junto com a gente começa o programa Rosa Choque pela Rede TV, no Sistema Gurga aqui de comunicação. Hoje, segunda-feira, a gente espera que a sua semana seja cheia de muitas alegrias, muitas coisas boas e que tudo que você pedir em oração, que for realmente bom para você, que aconteça. A gente está aqui sempre às segundas, quartas e sextas, a partir das 7 horas da manhã. Ao vivo também pelo www.newsrondônia.com.br, www.sgc.com.br. O nosso telefone de contato e para o WhatsApp 069-9244-9858. Eu sou Nina Lee e hoje a gente vai falar para você a respeito de crianças, adolescentes, maioridade, minoridade penal. Sabe uma boa coisa para você começar a aprender o que o seu filho ou a sua filha é? Comece a dar para ele tudo aquilo que ele quer. No lugar de atenção, compre os melhores brinquedos, as melhores roupas, os melhores presentes. No lugar de atenção, dê as melhores escolas. Coloque ele sempre numa situação de competitividade. Faça com que ele queira ser maior, que ele entenda que ter o mínimo não basta, que é preciso sempre ter muito mais. Faça com que seu filho acredite que todas as pessoas nesse mundo estão contra ele, que só ele é certo, ou só ela é certa. Faça com que seu filho ou sua filha acredite que existe uma grande conspiração e que todo mundo quer o mal dele ou dela. E você, como pai, como mãe, tia, avô, avó zelosos, passe a mão na cabeça. Quando a professora chamar na escola para falar que o seu filho ou a sua filha não está bem, humilhe o professor, a professora, a diretora, o funcionário na frente do seu filho. Mostre o quanto o seu filho é tudo e o quanto as pessoas que tentaram educá-lo são nada. Pegue seu filho, coloque sempre no colo, no braço e diga para ele o quanto é bom passar sobre as pessoas. Quando você levar a sua criança lá para o bar, para o boteco, pegue a chupeta, coloque na cerveja, no vinho, na pinga e ache graça quando ele fizer cara feia. Mas depois não reclame quando aos 16 anos ele chegar de porre na tua casa. E aí você tiver que fazer cara feia. Quando você sair com o teu filho, dê a chave do carro na mão dele. Fale para ele o quanto é bom dirigir. Na hora que passar pelo policial, pare antes. Vá para o lugar do teu filho, deixe teu filho do lado. E mostre para ele como foi bom ludibriar a polícia. Passe o número do WhatsApp que fala onde tem barreira para o teu filho. E diz para ele, ó filhão, ó filhona, ali tem polícia, não passe porque você bebeu. Faça isso. Coloque todos os gestos de responsabilidade para que depois você possa se eximir da responsabilidade e colocar a responsabilidade no professor, no policial, nas pessoas de fora, naquelas pessoas que tentaram te ajudar na educação do teu filho, da tua filha, mas que você, por acreditar que estava fazendo certo, estava fazendo a maior besteira da tua vida. Ninguém precisa de tudo. Ninguém precisa ser mais velho do que aquilo que no momento é. Basta que a gente dê muito amor, muito carinho, muito respeito. Dinheiro não é sinônimo de qualidade de vida. Qualidade de vida é o afeto. É aquilo que nós damos de graça, porque nós recebemos do Criador de graça. É o leite que sai da mãe quando ela amamenta o filho. É o carinho do aconchego dos braços. E isso não custa caro. E Deus, na sua infinita grandeza, na sua infinita bondade, Ele deu para as mulheres de graça aquilo que sustentaria nos primeiros 6 meses de amor, de afeto,
de respeito, de dignidade. E muitas de nós, mulheres, acabamos por ser responsáveis pelo que o nosso filho e a nossa filha vai ser no futuro. E agora, no Brasil, uma grande polêmica. Maioridade penal. Depois dos 16? Antes dos 18? Depois dos 18? No parágrafo único do ECA, que se o juiz entender até os 21? O que é maioridade penal? E no programa Rosa Choque de hoje a gente traz uma pessoa muito especial, muito querida, que trata diretamente com esse assunto lá no Centro da Criança. Ela cuida disso de forma muito prática e ainda que seja advogada, tem muito amor no coração. Porque só as pessoas com muito amor no coração têm essa bondade, essa caridade no peito, que escolhem trabalhar hoje num dos lugares mais importantes. Que lembra a dos anjos, lembra dela? Aquela mulher fantástica que fazia um monte de trabalho aqui no nosso estado de amor pelo Brasil chamado Rondônia. E eu convido para vir aqui com a gente, Aline, por favor, seja muito bem-vinda ao nosso programa, querida. Muito obrigada mesmo de coração. Pode sentar ali no sofá, tá? E não provoque porque é Rosa Choque. Agora, mais Rosa Choque é o assunto, né? Você é a favor ou é contra? 069-9244-9858. Senta mais pertinho de mim aqui. Vamos colocar você mais pertinho aqui, você fica mais confortável se quiser almofada. Bom, você é a favor? Você é contra? Qual que é a tua opinião a respeito? É legal que uma pessoa de 16 anos já vá para a cadeia, em vez de só para um lugar, um abrigo? Bom dia, meu amor. Qual é o teu nome completo, por favor? Bom dia, meu nome é Aline Lopes. Eu atuo no Centro de Defesa da Criança e do Adolescente como advogada. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade. Imagina, a gente fica feliz de que você tenha vindo aqui. Muito obrigada mesmo. Por levantar esse tipo de debate, essa temática incrivelmente importante, ainda mais no momento atual, que há toda essa discussão. Uma polêmica, né? Querem, não querem. E uma confusão também, vários mitos que precisam ser explicados para a população, para que elas entendam que a redução não vai trazer melhora na questão da violência no Brasil, certo? Não vai mudar, né? Porque acho que a família, que era o essencial, seja ela formada de homem e de mulher, de dois homens e de duas mulheres, enfim, a família, que era o essencial, acho que ela está meio que desgarrada, né? Ela não tem mais esses valores. E acho que isso prejudica um pouco. Com certeza. Algumas das questões levantadas quanto à redução é esse amparo familiar também. Além disso, a gente traz a questão da educação, a questão da condição de fragilidade do adolescente. Não dá para encará-lo como um sujeito que compreende tudo que lhe acontece, que pode ser punido, pode ser colocado junto a maiores em situação de uma violência mais extrema, né? E só reproduzir essa violência. A gente tem que verificar com mais cuidado, com mais tato. Eu entendo que os dois lados, eles sejam muito frágeis. Tanto o lado que é a favor, quanto o lado que é contra. Porque às vezes as pessoas, esse é meu posicionamento, não representa os lugares que eu trabalho, é meu. Todas as pessoas que vão discutir a respeito do assunto, elas estão numa violenta emoção, porque aconteceu um crime ou alguma coisa e todo mundo está naquela emoção grande, por esse motivo elas começam a ser a favor, ou elas são contra porque tem um filho, ou tem um sobrinho, ou tem alguém naquela situação. E é muito complicado quando a gente toma decisões feliz demais ou com muita raiva, né? A senhora trabalha há quanto tempo no SEDECA? Exato, no Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Maria dos Anjos, SEDECA-RO. Quanto tempo a senhora está lá? Eu trabalho há 4 meses no Centro de Defesa, mas o Centro de Defesa já atua em Rondônia há 21 anos com questões jurídicos sociais em defesa da criança e do adolescente. Atualmente, nós temos projetos enfatizando a questão da violência sexual contra adolescentes e crianças e com os adolescentes em conflito com a lei que estão passando por medida socioeducativa. E isso é quando a gente chega hoje aqui em Rondônia, que vocês recebem do estado inteiro ou é só da cidade de Porto Velho? A gente recolhe informações e tem de todo o estado. Todo o estado. O trabalho, inclusive, um dos projetos que o centro está atuando nesse momento é com comunidades afastadas, né? O próprio projeto que abarca essas medidas socioeducativas, nós também abraçamos adolescentes que sofreram por questões do quê? Porque assim, a gente fala assim, ninguém sai de casa falando assim, hoje eu vou matar
hoje eu vou estuprar, hoje eu vou assaltar. As pessoas não saem de casa com esse intuito. Em regra, acontecem algumas coisas e a pessoa acaba por fazer esse tipo de violência. E isso vale para qualquer idade, tanto para criança, como para adolescente, como para adulto. E esses dias a gente estava falando aqui no programa a respeito de uma situação que às vezes uma pessoa, ela mora numa favela, onde não pela pobreza, mas eu falo pela forma de violência que existe no lugar, e ela consegue se manter íntegra. Ela não participa daquilo, ela sofre as consequências, mas não. E existem outras crianças que nascem em berços abastados, com muito dinheiro, muito tudo, e caem no crime. Então, isso também não dá para ser muito uma regra. E as pessoas que ficam contra ou a favor, têm que pensar que elas têm filhos. Quem colocou fogo no índio não foi filho de pobre, foi filho de autoridade, não é? Quem matou pai e mãe para poder ficar com dinheiro não foi pobre, foi rico. Então, assim, os crimes acontecem independentemente da minha condição social. Hoje, em média, quantos adolescentes vocês atendem ali dentro do centro? Olha, nós atendemos alcançamos toda a população dos adolescentes de medidas socioeducativas e mais um grande grupo atualmente em Jaci, Paraná, que é essa que foi um município que foi verificado um alto índice da questão da violência sexual, certo? Então, há um grupo de psicólogos que atendem lá com realizações de oficinas, trabalhos, apresentação de filmes, de debates, conversas, buscando afastar essas crianças e adolescentes desse percurso, né, desse possível caminho. Que estão dentro desse perfil e que podem ser... Eles são candidatos Exatamente. A serem, né? E as medidas socioeducativas das unidades de internação. Atualmente, nosso projeto está lidando diretamente com as medidas socioeducativas de Porto Velho. Ainda não tivemos oportunidade de... Existe mesmo muita criminalidade aqui em Porto Velho cometida por menores de idade? Ou não? Existe. A criminalidade existe, né? Nessa faixa etária, na faixa etária superior, mas há uma lenda por detrás de como se os adolescentes fossem uma larga escala superior. E não é, né? Não mesmo, é bem maior a incidência de crimes contra os adolescentes e crianças do que a incidência da prática de crimes por adolescentes e crianças. E disso foi um mito criado, digamos, um sensacionalismo, uma propaganda desse projeto. Até saiu uma reportagem, que depois eu vou pegar o celular e eu vou ver direitinho, mas assim, que dizia que era 1%. E o próprio dono da pesquisa disse que não, que eram 3,5%. Agora, 3,5% dentro de 100% é o mínimo para um monte de gente bater no peito e dizer que dá para colocar tudo no mesmo travessa, né? Não é um bom motivo para apresentar que não é a realidade. O Brasil, atualmente, foi denunciado na OEA por dizimar adolescentes. O que é OEA, para as pessoas que não conhecem? Organização dos Estados Americanos. Certo. Por dizimar adolescentes. Da década de 2005 a 2015. Esses dias houve uma reunião da ANSED, que é uma associação de centros de defesa nacional, que nosso centro de defesa está afiliado. Eu quero denunciar justamente isso, que é uma desmação dos adolescentes. Uma destruição, um descuido da categoria, do grupo, certo? Que precisa de um cuidado muito maior do que os adultos. Isso a gente tem que fazer. Bom, nós estamos no programa Rosa Choque pelo Sistema Gurgel de Comunicação pela Rede TV. Hoje com a doutora Aline falando sobre maioridade e minoridade penal. 9244-9858, participe. A gente espera você. A gente vai para o intervalo e volta já.
bom dia. E no programa Rosa Choque de hoje a gente está falando sobre minoridade, maioridade penal. 92449858 é o telefone que você pode mandar o seu questionamento, a sua pergunta, ou dar a sua opinião, se você é a favor ou contra. Bom, o Diário da Amazônia de hoje, tá aí, André? Eu mostro aqui. O Diário da Amazônia de hoje traz que o linhão de energia vai interligar Rondônia com o Amazonas. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, anunciou o projeto que prevê a interligação de Porto Velho com Manaus por uma linha de transmissão em 500 kW. Isso significa que com 870 quilômetros de extensão, a obra receberá aportes no valor de 3 bilhões nas regiões do Médio Amazonas Negro e Baixo Solimões. Muito importante isso, e tomara que diminua a energia, né? Já que a gente vai produzir tudo isso, tomara que eles tenham o bom senso de não cobrar mais caro só pelo fato da gente produzir, senão as pessoas acabam até parando de fazer isso. Diz também que o uso contínuo de celulares nas escolas preocupa educadores, tudo a ver com o assunto que a gente está falando hoje. As pessoas aí deviam ter mais juízo. Bom, o Diário da Amazônia é o jornal que vai aí ao ar todos os dias para você pela internet, também nas bancas de revista, e você também pode fazer a sua assinatura. Diário da Amazônia, o jornal do Sistema Gurgel de Comunicação, que leva para você as notícias de Rondônia, do Brasil e do mundo, deixando você sempre antenado. www.newsrondonia.com.br, por onde você pode assistir o nosso programa ao vivo também. E mande seus questionamentos, porque essa semana ainda o doutor Leandro Debs vai estar aqui com a gente, tirando as suas dúvidas a respeito de cirurgia plástica. Dr. Leandro vai poder ajudar você a saber se você vai ficar melhor ou não, vai te dar todas as dicas bem legais para que você possa ficar ainda mais bonita. Mandar um beijo, um abraço para todo mundo que está mandando as mensagens para a gente, tirando fotografia. Como é o nome? Beto? Como é o nome? É esse, Beto também, que mandou mensagem aqui para a gente, deixou a menina mais nervosa, não pode fazer isso. Bom, mas a gente está aqui para discutir esse assunto, que é um assunto realmente muito importante. Bom, quando a gente fala ainda, qual a idade média dessas crianças que chegam até vocês ali? É realmente de 16 anos ou não? Qual é a idade? Em todas as idades, entre dos 12... Qual o mais jovem que você já encontrou? Qual a menor idade? 12 anos, tem até mais novo, questões, como eu te falei antes, da violência sexual com crianças de 10 anos, 8 anos, tá em todas as idades. É um estágio de vulnerabilidade. E é isso que tem que ser entendido quanto à redução da maioridade. Você não pode tirar do Estado o dever de criar e educar essas crianças e esses adolescentes, entendeu? E a do ideia... Estado e da família, né? Também, claro. Tirar essa responsabilidade e jogar, porque a gente não tem presídio nem para colocar quem é adulto. A qualidade dos presídios, salvo alguns assim muito específicos, o Estado não tem condições de cuidar nem de maior de idade. O que ele vai fazer com essas crianças? Vai mandar fazer segundo piso? Vai montuar crianças junto com adultos. Gente que já está numa vida de violência há um tempo bem maior, né? Com adolescentes que não sabem nem o que estão fazendo, vão chegar lá, vai ser uma escola, né? É uma escola, uma universidade do crime. Não cumpre o fim necessário, né? Só serviria como uma vingança social, e que não é esse o intuito. E eu gostaria até de ver assim, porque enquanto for filho de uma pessoa que não for conhecida ou que tiver menos dinheiro, é muito fácil você catar e jogar no presídio. Eu quero saber quando esse crime for cometido por alguém que tenha nome e que tenha dinheiro, para ver se essa pessoa vai para o mesmo lugar. O que você acha que deveria ser feito? Qual que seria a tua opinião a respeito disso? Porque as duas coisas são perigosas, né? Eu acredito que o centro de defesa, a minha postura como advogada é acreditar sempre na educação. Como já foi dito antes, a integração familiar é extremamente importante. Né? O acompanhamento psicológico, tudo mais. Mas a educação é a base de formação e transformação de crianças e adolescentes, de todo mundo, na verdade, né? Mas são esses, em estado de vulnerabilidade, em estado de formação, construindo seus valores. Uma educação forte, que ampare a todos, de verdade, não só o grande, o que é filho de alguém. Mas ou o menor, né? Bom, um dos médicos mais conceituados do Brasil, que é Drauzio Varela, ele dá opinião a respeito desse assunto. Dá para colocar agora, Hélio? André? Pode chamar? Então a gente vai ouvir o Drauzio para saber o que ele pensa. A lei da maioridade penal a partir dos 16 anos. Como é a lei hoje? Na lei hoje, quem comete um crime abaixo dos 18 anos de idade é encaminhado para a Fundação Casa, onde vai permanecer por, no máximo, 3 anos. Muita gente se revolta com isso, que diz, pô, um menino de 17 anos, é um homem já, ele mata alguém na rua.
e vai cumprir pena de 3 anos na Fundação Casa, a pena tinha que ser muito maior, ele tinha que ser castigado de outra forma. Eu também acho que 3 anos, num caso de um crime hediondo, é um período muito curto. Mas eu pegar esse menino e jogá-lo numa penitenciária, no meio de bandidos de longa carreira no crime, não é uma medida inteligente. Porque ele vai chegar na cadeia, garotão ainda, no meio daqueles adultos, vai ficar se sentir desamparado, com medo de ser estuprado, medo de morrer nas mãos dos adversários. E o que ele vai fazer? Ele vai se juntar a uma das facções que dominam os presídios. Aí ele está protegido. Aí a família passa a receber uma cesta básica, paga pela facção. A mãe poderá visitá-lo, ir de ônibus para o interior, transportada às custas dos recursos da facção. Só que o dia que ele sair da cadeia, e ele um dia sairá, ele vai sair absolutamente comprometido com o crime. E não terá nenhuma chance de sair fora desse mundo, nem que ele queira. Esses problemas que envolvem a segurança pública costumam ser resolvidos na base da emoção, geralmente motivados por um crime que provocou uma comoção nacional. A emoção é uma péssima conselheira nessas situações. Às vezes o que parece que vai proteger a sociedade, na verdade tem o efeito oposto e vai colocar a segurança da sociedade numa situação muito pior do que o que estava anteriormente. Misturar jovens em início de carreira com bandidos profissionais não vai dar certo. A gente entende, e foi o que a gente colocou aqui até agora há pouco com a doutora Aline, não vai dar certo isso, não é nem por uma questão de que a gente não é a favor de que ele tenha uma punição. É que a punição deveria ser vista, e aí até estava falando com um promotor de justiça, e ele estava dizendo o seguinte, que o ideal seria que quando alguém comete um crime, passasse por um psiquiatra, por um psicanalista, por um psicólogo, para que determinasse, assim como foi no passado, numa situação chamada maçã de Lubeca, que você entende se a pessoa tinha ou não capacidade para poder cometer aquilo. Se tinha, ele recebe um tipo de punição. Se não tinha, ele recebe outra. Hoje, a senhora acredita que a gente teria essa possibilidade de psicólogos, psiquiatras? Não, nós já temos a estrutura da medida socioeducativa já abraça. Isso é um ponto interessante que eu gostaria de levantar. Pois não. A maior coisa que levantam sobre essa questão da redução da maioridade é que os adolescentes não são responsabilizados. Eles já são responsabilizados. As medidas socioeducativas são justamente para isso. E elas acontecem, exatamente, né? Elas são dentro feitas. dentro delas há isso. Há que ter um aparato psicológico, pedagógico, psicológico, de todo mundo por detrás desse adolescente para que ele possa se reinserir na sociedade. Só que o nosso sistema está falido, a gente não tem, como você disse mesmo, os penitenciários já são um amontoado de pessoas, essas próprias unidades já são um amontoado de adolescentes, que não há designação de médicos, pedagogos, psicólogos para essas instituições. Essa estrutura já existe, já é formada para ser dessa maneira, mas ela não há eficácia do Estado. Então a gente não pode tirar, por conta disso, a gente não pode tirar uma responsabilidade que já existe e jogar para cima do adolescente. Eu penso dessa forma. E uma outra coisa que a gente tinha que ver é que dentro da Câmara, né, dentro do Senado, dentro das assembleias, existem crimes que são até muito maiores do que às vezes algum adolescente comete, e eles têm toda aí uma prerrogativa, que não é de minoridade, mas que é uma prerrogativa pelo cargo que tem. E esse dinheiro que muitos desses políticos levaram era o dinheiro que podia ter dado educação para que o menor não pudesse cometer o crime. A gente vai para o intervalo e a gente volta já.
programa Rosa Choque e as opiniões, elas são sempre divergentes, né? Algumas pessoas são a favor, outras são contras. Jorge Lucena diz o seguinte: sou a favor da redução da maioridade penal no Brasil, sim, pois sei que a atual situação que passa na sociedade torna-se necessária uma atitude por parte do Poder Legislativo o mais rápido possível. Chega, basta, cidadãos de bem estão testemunhando as suas famílias dizimadas. Eu acho que todo mundo tem a sua opinião e todo mundo e as opiniões, elas devem ser respeitadas. O que eu acredito, minha opinião, que não deva ser feito, como o médico o Dr. Drauzio Varela falou, é tomar atitudes dentro da paixão, dentro da emoção. Porque sempre que um menor comete um crime, ele está com suporte de um maior, que usa o menor para que o menor possa fazer, porque a pena é mínima. Então, se de repente também, até dentro das próprias medidas socioeducativas, tivesse um aumento dessa pena e o menor visse que ele vai ser punido com mais tempo, talvez isso diminuísse. Mas será que é verdade que jogar ele dentro de uma caixa, como o Drauzio disse, um monte de bandidos, vai fazer a criminalidade diminuir? Eu acredito que não. A criança, o adolescente, encontra-se numa fase de plena influência nessa época, certo? Como é que a gente pode visualizar a melhora, a mudança, a transformação dele para que ele entre nesse local, nesse presídio, que se transforme, que saia uma pessoa renovada? Se não consegue fazer isso nem com os adultos que estão lá dentro, né? Não tem aparato algum, né? Ele vai lá, com certeza, infelizmente, vai sair muito pior, vai se embrutecer muito mais, a violência vai passar a fazer parte totalmente da vida dele, né? Se antes eram umas pinceladas de violência, às vezes não dá para dizer que foi submetido, não, às vezes ele está colocado ali, é a realidade dele, mas nem todos é uma realidade vigente na vida, né? Foi uma situação, como é que a gente espera uma transformação dessas crianças, desses adolescentes, se eles vão ser colocados em meio a um âmbito muito maior de agressividade, violência? E se a família e o Estado não cuidam dos seus, o marginal cuida, ele adota, ele cria, ele dá cesta básica, ele dá transporte e cria um bandido. E a gente sabe que que o tráfico, ele mantém advogados, promotores, juízes, médicos, todas as profissões, porque eles pegam essas pessoas e trocam, já que o Estado e a família não dão essas condições, o próprio direito marginal, aquele que vive à margem da sociedade, faz isso. Agora, também é muito mais fácil para quem vota a favor, e eu estou dizendo assim, eu não sou a favor de que não tenha pena. Eu penso que a pena deve existir, mas que deva existir de verdade, e não uma situação de jogar alguém dentro de uma cela para não dar nada. Será que é muito mais barato, porque se for colocar o menor ali dentro, vai ter que fazer mais presídio. Será que é mais barato fazer mais presídio do que construir mais escola, dar salário digno para professor, dar qualidade da educação, arrumar emprego para esses pais no lugar de tanta bolsa? Será, aquelas pessoas que votam, né, a favor, será que não era mais fácil fazer grandiosos projetos na área da educação, da cidadania, da saúde, do que ficar pensando que é mais fácil jogar uma pessoa dentro de um quadrado? Porque lá no presídio você tem que pagar só o profissional que está lá dentro, né? Na sala de aula você tem que pagar professor, supervisor, orientador, diretor, cantina, comida, fica mais caro, né? Acho que você dá uns motivos também, viu? Eu penso dessa forma. E a OAB hoje tem um trabalho atuante nisso? A Ordem dos Advogados aqui dentro da seccional? Sim, tem sim. Semana retrasada nós levamos uma questão para a OAB, né, para o Tribunal de Prerrogativas da OAB, porque o Centro de Defesa encontrou um problema nas visitas das unidades de medidas socioeducativas. Nós fomos barrados por confusões de informações, né, de portarias confusas. E aí nós levamos essa questão pela equipe ser formada por 2 advogados, nós levamos essa questão para a OAB, né, para as prerrogativas, né? Exatamente. E lá nós fomos amplamente apoiados. Eles compreenderam que o que estava sendo feito era uma afronta às prerrogativas dos advogados. Que nós, não só o advogado, a sociedade pode estar junto aos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, mas os advogados que têm essa prerrogativa deveriam mais ainda, né? A OAB foi um voto super favorável, quase que unânime,
quase pra que... isso. Bom, a gente está recebendo uma mensagem aqui de que advogado também é traficante, é ladrão, é corrupto. Verdade. Existe tudo isso em todas as profissões. Só que o advogado, ele tem como profissão defender o direito do cliente, desde que ele use a lei, de que ele não fuja das próprias prerrogativas que a lei feita por senadores, por deputados, sancionado pelo presidente da República, desde que ele não fuja disso que foi feito pelas pessoas que têm a procuração nossa em branco, ele pode fazer. E, infelizmente, quem dá a brecha da lei não é quem usa, quem interpreta. Quem dá a brecha da lei é quem faz. E essa lei de maioridade, será que realmente não vai ter brecha para defender? Meu amor, a gente está no final do programa. Olha, agradeço mesmo imensamente a tua presença. Obrigada mesmo de coração, tá? Eu que agradeço Obrigada. a oportunidade de verdade, Obrigada, de me deixar bem. tranquila e apoiar o nosso centro com as questões importantíssimas serem levantadas, né? E a gente está aqui para qualquer outra informação que vocês quiserem, tá bom? Muito obrigada. Nada. Bom, e o programa Rosa Choque hoje falou a respeito de maioridade penal. Até onde vai essa capacidade da pessoa saber o que está acontecendo na própria vida? Como eu disse no início do programa, ninguém levanta de manhã querendo cometer um assassinato, querendo fazer um furto, um roubo. Até onde a gente não precisa mais de escola do que de presídio? Até onde a gente não precisa mais da dignidade que um trabalhador tem o seu trabalho, a sua dignidade de ganhar o seu salário por mês e sustentar os seus filhos, do que um presídio para ir visitar no final de semana? Até onde, no lugar de ficar pensando em leis que aumentem uma pena, a gente pensasse em aumentar o número de escolas com dignidade e respeito para aqueles que trabalham lá dentro, para que eles pudessem cuidar dos filhos que ninguém queria, ou dos filhos que são meus e seus. Porque nem eu e nem você estamos livres de que isso aconteça conosco. Ninguém na face da terra está livre de um infortúnio. Agora, a gente tem que pensar que a lei vai ser feita para todos, para o seu filho, para o meu filho. E se você deu uma educação, às vezes alguém vem e desvirtua a educação que você deu. Porque às vezes aquele que nunca teve nada consegue muitas coisas boas na vida. Vamos pensar direito nisso. Vamos usar mais essa situação da vida, de verificar se cada um efetivamente deveria ter uma pena maior, no lugar de colocar todas as pessoas com mais de 16 anos como se fossem bandidos. Às vezes a gente comete um crime, mas a gente não é bandido. E a partir do crime que se comete e é colocado num presídio, você pode virar ou pode facilitar, auxiliar alguém a ser um criminoso. E eu acredito que não é o que eu quero, não é o que você quer. A discussão deveria ser repensada. No lugar de fazer presídio, vamos investir em escola, vamos investir no amor, vamos investir na qualidade das pessoas, acreditando que todos nós somos responsáveis por todos aqueles que nós colocamos no mundo e que vivem ao nosso redor. Bom dia, Karina! Olá, Nina, bom dia para você, para sua convidada, bom dia aos seus telespectadores e essa reflexão vai continuar por aqui no Toda Manhã. Bom dia para você, um beijo, boa semana. Tchau!